E vamos lá, porque o patrocínio, onde é que está o patrocínio? O patrocínio não está aqui, tá? Facate, excelência no ensino superior, formando profissionais para o futuro. Acesse facate.br, porque ela oferece ensino de qualidade, transforma carreiras e prepara você para o futuro. Acesse facate.br. Eu quero começar saudando César Cidade Dias, muito obrigado, torcedor gremista que ontem viveu uma tarde simplesmente. Achei que ia ser, eu ia gostar muito que fosse. Eu achei que tu ia abrir assim. Gostaria de saudar César Cidade Dias pelo título do Campeonato Gaúcho. Não, ele é campeão gaúcho, não sabia? Eu não... Tu não sabia? O título gaúcho... Não, parei. Acabou então? Acabou então? Claro. Então não precisa nem jogar. Não, precisa jogar porque tem que cumprir regulamento. Eu não quero... 3-0. Eu não Legal. quero... Aqui, vale mais 3-0. Vale mais 30 segundos para dar o corte legal. A chance que tem, Pedro. a chance que tem o Internacional de ser campeão é a mesma que tem eu, que vou cantar amanhã lá no Rodeio de Campo Bom, de receber a Ivete Sangalo para cantar um vaneirão comigo. Pedro, não tem chance nenhuma. Pedro, não dá armas, Pedro. Gostei. Pedro, não dá armas. Pedro. Que armas? Tá ganhando? Não dá armas, Pedro. Alguém duvida disso? Não, Alguém duvida tem que jogo, falha? tem jogo e humildade é o nosso lema essa semana. Humildade é o jogador, não sou eu. Lema, humildade. É verdade. É isso. Ganhamos bem, temos muito que elogiar, temos que pedir desculpas, como eu já fiz na minha coluna hoje, pedir desculpas ao Vieri, porque não imaginei que o Vieri fosse ser jogador de titular do Grêmio, achei que ele não conseguiria, e ele é titular do Grêmio, com méritos dele. Temos que dar uma palavra de muito agradecimento ao treinador do Grêmio, que começa a mudar uma lógica de 10 anos do Grêmio, de utilização de jovens jogadores na frente de jogadores mais velhos, valorizando. Ontem estava um clube da Inglaterra, né? Newcastle tinha um olheiro. Isso, um olheiro vendo o Vieri. Ou seja, vocês têm alguma dúvida de que se não fosse o Luiz Castro ontem, o Newcastle não estaria em Porto Alegre para ver o Vieri? Porque o Vieri não estaria... Pedro, eu concordo contigo, só que o Grêmio também não pode achar que porque ganhou do Inter bem... Eu nem tô falando ele tem um time pronto, que o Pavão é lateral direito eterno, que o Vieri é o melhor zagueiro do mundo, ele tem que ter esse cuidado. Eu posso entrar nessa discussão. É, o Grêmio, o parâmetro do Grêmio não é o Inter. Não é o Inter. Nesse momento, o parâmetro do Grêmio é o Grêmio. Tipo assim, eu não sei se o Vieri vai ser o titular do Grêmio. Eu só quero dizer o seguinte, o parâmetro do Grêmio... Tá? O parâmetro do Vitor Gabriel, Grêmio, que a gente achava que era titular absoluto do Inter, não, e depois ele não rendeu. A gente não. Eu achava. O Maurício e o Pedro. Mas o Vieri... Mas assim... Nem eu, Vieri, nem tu. nem eu, o Vieri fez um baita Grenal, mas não, que ver mais tempo. Vitor Gabriel... Nesse momento eu digo que Vieri é titular do Grêmio. Bom, mas assim, ó, disparado. A grande questão aí me parece ser o parâmetro, tá? O Vitor Gabriel foi eleito a revelação do Campeonato Gaúcho do ano passado. Isso mesmo. Então assim, o Vieri, que na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do Grenal. O melhor foi o Amuso, depois foi o Vieri, que foi muito bem defensivamente, foi muito fino, foi muito duro. Ele jogou na quarta-feira, ou na quinta-feira, né? Contra 10 jogadores do Atlético Mineiro. E ontem ele jogou contra 10 jogadores do Internacional. Mas eu só quero... Então a avaliação, e aí eu só me alongo um pouquinho aqui para dizer o seguinte: no futebol, uma das frases que é bem clichê, tá? Tu tem que saber por que tu ganhou e por que tu perdeu. Mas isso é velho. O Inter é bem velho, mas serve para o momento. Uma coisa nova, o Inter, me parece, pelo que eu ouvi no pós-jogo, que não sabe por que perdeu. O contexto do Inter não sabe por que perdeu o jogo. E o contexto do Grêmio, pelas declarações, pela tua, não as internas, pela tua, César, e de outros comentaristas. O Grêmio não sabe por que ganhou. E a gente teve o debate ontem, no pós-jogo e no bate-bola. O jogo 11 contra 11 estava 0-0, com o Inter com mais posse de bola. O Grêmio estava melhor? Acho que o mérito do Luiz Castro foi de matar a saída de bola do Inter com o Bruno Gomes. O Inter não teve essa saída. O Grêmio teve um pouquinho mais de volume, chegou um pouquinho mais perto da área do Inter. Sem conclusão? Verdade. Mas essa é a avaliação de quem ganhou.
Avaliação de quem ganhou no 11 contra 11. Não teve vitória, foi 0-0 no 11 Mas contra 11. o Grêmio foi melhor no 11 contra 11. O Grêmio só não foi contundente. O Grêmio melhor isso aqui, Léo. Eu só queria acabar o raciocínio da relação do parâmetro. A gente acabou entrando na comparação com o adversário. O que eu quero colocar é que o Kahneman é titular do Grêmio há 10 anos. Sendo que nos últimos 4 ele não tem condição de jogar. Mas nos últimos 3 ele foi titular. E agora ele não é titular. Porque chegou um treinador lá e disse o seguinte: não, vai jogar quem tiver melhor. Esse melhor tem 20, ou tem 30, ou tem 40. Ele é melhor nesse momento. Ele disse depois do jogo. Perguntaram pra ele sobre usar os 2 garotos. O futebol tem alguns preconceitos. Por que não podem garotos jogarem? E a gente viu aqui quando chegou o Kudê. Foi o Kudê, né? Botou o Bruno Fux de zagueiro num Grenal. Eu sei, Léo. O ano passado o Quinteiros meteu o Serrote. Mas o Grenal. Porque no Grenal também, porque esses caras, eles têm uma visão diferente. Tá, mas o Kudê botou o Musto também, né? No Grenal, lembra? Botou Musto, Lindoso. Botou o Musto, mas botou o Bruno Fux. Botou ruim e bom. Tá, mas Léo... Mas é que assim, é que o Musto é uma tatuagem que eternamente o Kudê vai levar. Mas assim... O Roger dizia que não entendia porque a torcida do Inter reclamava do Ronaldo, por exemplo. Mas, assim, exatamente. A questão... Por que a gente tá falando de Kudê e Roger? Mas eu não tô Porque falando... você tá lembrando das coisas que os treinadores fazem. Pelo amor de Deus. Tá, mas é que eu tô falando de um outro aspecto e veio a questão da tatuagem do Kudê. Como é que tu falou no Kudê? Aí eu lembrei. Não, mas é que eu falei do Kudê, do Quinteiros. Aí o Quinteiros é outro exemplo. Botou o Vieri num Grenal de lateral esquerdo. Esses caras, eles não têm essas hierarquias. E o Castro demorou um pouquinho até se sentir respaldado. Também tem uma questão de gestão de pessoas, de oportunizar todo mundo. Ele não pode tirar os caras sem ter dado oportunidade. Mas no primeiro momento em que ele se sentiu respaldado, ele baixou a média de idade dele e botou jovens para jogar. E ele disse: estou escalando pelos treinos. O que eu vejo no treino, que os dados me indicam, vai jogar quem estiver melhor. Ele até disse a zaga do Grêmio, na tua opinião, Léo, segura o Rojão no Campeonato Brasileiro? Não. Gustavo Martins Não Vieri? o Grêmio tem que ser melhor testado. Tu tem razão no aspecto... É verdade. Tu tem razão no aspecto de... Tu pegas muito bem. O Grêmio jogou a partir dos 17 minutos contra o Atlético Mineiro com 1 a mais. E o Inter, a partir dos 33 com 1 a mais. Também jogou com 1 a mais por mérito do Grêmio, porque o Grêmio provocou os lances e teve a expulsão. Mas o fato é que o Grêmio, até os 33 minutos, embora não tenha sido lancinante, não tenha sido agudo, o Grêmio foi um time dominador, marcou, recheou o meio, tirou a transição por dentro do Inter. O Inter não entendeu o jogo, e não entendeu até agora, porque o Inter tinha que jogar pelos lados, jogou tanto por dentro. Eu estava ouvindo o comentário do Diogo ontem, disse: o Inter errou muitos passes no intervalo, fez essa observação, né, Diogo? Errou muitos passes. Por que o Inter errou muitos passes? Porque o Grêmio marcou e o Inter tem um jogo pelo meio e o Grêmio bloqueou isso. Muito mérito do Castro. Mas o Grêmio errou 24 passes. O Inter errou 24 passes e o Grêmio errou apenas 10 passes. Eu só faço uma diferença enorme. Eu faço o contraponto. Não, é em cima exatamente da ideia de que a comparação do Grêmio é o Inter. Nesse momento não é. O que eu estou dizendo é o Grêmio em relação a ele. O Grêmio quebrou paradigma no último mês. Vários paradigmas. Porque assim, a gente tá Ontem, por exemplo, estava no banco, sentadinho no banco. O William, o TT, o Marcos Rocha, o Kahneman, o Wagner Leonardo. Tem uma questão importante aí, porque não foram só os veteranos que estavam no banco. O TT é jovem, mas não está ajudando a marcar, então fica no banco. O Rodrigo Oliveira, logo depois do jogo contra o Atlético. Não, o jogo esse contra o Juventude, que o Grêmio classifica, o que ele disse? Que dentro do vestiário se discutiu a ideia de botar um time um pouco mais cascudo, porque Grenal é diferente. E o Grêmio não teve nada disso. Se defendia o Kahneman. Ontem aqui, a minha cultura, tá? A minha cultura. Quando eu olho a escalação, eu disse, ai. Minha cultura. O que tu disseste quando tu chegaste na cabine? Tu chegou na cabine, estávamos eu e o Pedro lá. E tu chegou na cabine, tu tinha feito pré-jornada, né? Na zona mista. Tá falando de qual jogo? No quarta-feira, Grêmio Atlético. Eu disse assim, eu recebi uma informação do time que se for esse time, tô impactado. É isso aí. O time do quarto. E era esse time, e era mais ou menos o mesmo time. Não é só o Pavon que tinha os dois guris na zaga, tinha o Mac no meio. O Mac no meio. E eu disse, será que ele vai fazer isso? E ontem ele repete. A gente tinha uma ideia de que o TT tinha sido poupado. Isso, e ele não foi poupado. William, não foi poupado. Eles perderam lugar. Estão correndo menos. Ou correndo menos, ou voltando de lesão, e não estão 100%. Não importa. Acho que o TT é titular.